Então vamos lá, boa noite a todos. Perguntas e respostas hoje, quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023. Temos aqui o irmão Luiz Amalfi e já tem duas mãos levantadas, viu? A fininha aqui já se formou. Luiz Amalfi, fique à vontade se a gente vai direto nas perguntas ou tem alguma palavra. Acho que a gente poderia ir para as perguntas, Dal. Com certeza o senhor vai trazer algo bom para a gente. Então vamos ver aqui. Jeane Maria. Boa noite, irmão Luiz. Boa noite a todos. Boa noite. Irmão, é uma dúvida que eu passei por uma situação umas 2 semanas atrás, que aqui perto da minha casa tem uma denominação universal. Então, quando eu vou para o supermercado, assim, a maioria das vezes no sábado, aí tem o pessoal de lá dando lá aqueles folhetos. Não, não são folhetos, não, são um jornalzinho mesmo. Então, eu não peguei. Eu não peguei porque, assim, eu me atenho a focar só nos estudos, né? Com os irmãos, o que realmente eu saí da denominação justamente por isso, né? Para não participar mais essas coisas, desses erros. E eu perguntei ao meu irmão na assembleia, né, que eu congrego, que eu participo. Ele disse, não, irmã, não tem problema não. Pode pegar, inclusive foi com um trechozinho da Bíblia que estava no cartaz desse que eu me converti. Mas isso não me convenceu. Ainda fiquei, o meu coração não descansou, não. Então, a pergunta é, eu fiz mal não ter recebido? Na hora eu segui meu coração, eu não quero, se eu sair da denominação, eu não quero o que essa denominação está ensinando, né? E eu queria saber a sua opinião, irmão Luiz, sobre isso. Isso é uma coisa muito importante, Jane, com certeza. Quer ver? Vamos ler uma passagem do livro de Ruth. Ruth era a moabita que veio da terra dela, de Moabe, quando Noemi, a sogra, ela deixou Moabe e voltou para a terra de Israel, né? E tem uma coisa interessante lá. Uma vez um irmão fez um comentário que fala assim, né? O livro de Ruth, depois de Josué. Não, Josué não, depois do Juízo também, né? Antes de Samuel. Antes de Samuel. E no capítulo 1, tá, por favor. Versículo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e a sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi.
e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus. Eles eram de Belém, de Efrata, não é uma cidade. Aliás, está falando aqui, efrateus de Belém, de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Olha que interessante, no versículo 1, ele saiu para peregrinar. Saiu a peregrinar. No final do 2 fala assim, e ficaram ali. Então eles foram para dar uma volta por causa da fome, ver se come alguma coisa e volta, e eles acabaram ficando ali. E aí o que acontece? No 3, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. Mais um problema. Não é por quê? Porque os moabitas não eram para nunca entrar na congregação do Senhor, né? E eles acabaram tomando essas mulheres, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Saíram para dar uma volta e ficaram 10 anos. Isso é uma grande coisa, né? Muitas vezes a gente sai do lugar aonde há pão, né? Belém é casa do pão. A gente sai do lugar onde há pão, vai dar uma volta e fica 10 anos fora. Foi como aconteceu com esses aqui. E depois eles morreram, né? Versículo 5. E morreram também ambos, os filhos, né? Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Olha que coisa. Eles saíram por causa da fome, e daí o marido morreu, os 2 filhos morreram, e essa mulher ficou, então, totalmente desamparada. Ruth, né? E ela, então, volta, Noemi. E ela volta, então, e uma das suas noras, Ofra, ela volta para Moabe, que era onde ela morava, e Ruth vai e segue Noemi, né? E interessante que no versículo 16, disse, porém, Ruth, não me instes para que eu te deixe e me afaste ao pé de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares ali, e pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Então, essa foi o rompimento, né, de Ruth com todo o povo dela. E depois ela vai colher no campo de Boaz. E Boaz pergunta no capítulo 2, versículo 5, capítulo 2, versículo 2, e Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse, vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte a parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles, o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz ao seu moço, onde? Que estava posto sobre os segadores, de quem é esta moça? E respondeu o moço que estava sobre os segadores e disse, essa é a moça moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela, deixe-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim veio ela desde a manhã, está aqui até agora, e a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Ruth, não ouves, minha filha, não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui
te ajuntarás com as minhas moças. Né? Então, o que acontece aqui, né, no princípio, né, o princípio que tem de ensino para nós aqui? Essa Ruth, ela era uma moabita, não tinha parte nenhuma em Israel, e ela um dia falou, o teu povo, para Ruth, né, para Noemi, que era a sogra dela, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. E ela deixou o povo dela e foi, e o Senhor abençoou ela de que ela fosse colher no campo de Boaz. E Boaz falou para ela uma coisa: não vás colher a outro campo. Não é? Então, nessa época aqui, era a colheita da cevada, né? E muitas pessoas plantavam cevada, né? Provavelmente do lado do campo de Boaz tinha cevada, do outro lado também tinha outra pessoa que era proprietária, que tinha cevada também. Mas Boaz falou: colhe da minha cevada. Não é? E Boaz é uma figura para a gente do Senhor Jesus, que ele é o remidor, né? Depois, no livro de Ruth fala um pouquinho mais frente, que Boaz era o remidor. E ele então toma Ruth para si, né? E depois ele se casa com ela e gera semente para Ruth, porque era o dever, né, daquele do remidor, quando morresse o marido, né? Havia essa questão do irmão ir lá e suscitar descendência, né, para que a herança daquela família não fosse perdida, né? Então, Boaz, ele acaba então tomando Ruth, né, por mulher, mas o princípio é que ele fala isso, né, não vá escolher a outro campo, em tão pouco passes daqui. Então nós chegamos, irmãos, no campo do nosso Moabe, por assim, ou do nosso Boaz, por assim dizer, que é o Senhor, né, onde ele tem a sua presença, né, onde ele se coloca, onde 2 ou 3 estão reunidos ao nome do Senhor. Então nós devemos nos ajuntar ali, né, ali que nós nos ajuntamos com nossos irmãos, e é ali que nós nos alimentamos daquilo que o nosso Boaz, que é o Senhor Jesus, tem para nós. Né? Então, voltando agora à pergunta, Jane, que você fez, você fez certo, eu faria a mesma coisa. Tá? O que o irmão falou, ele disse assim, que quando ele era incrédulo, alguém deu de uma denominação, deu um folheto para ele, ele pegou esse folheto como incrédulo, ele leu esse folheto, o Senhor tocou o coração dele, ele creu no Senhor Jesus e ele foi salvo. Isso é uma coisa. Isso é algo, uma pessoa que é incrédula, ouvindo algo, né, de um irmão pregando, um irmão de uma denominação, pregando o evangelho, e ele creu. Né? E ele creu, e graças ao Senhor é salvo, ele é nosso irmão hoje. Né? Isso é uma coisa. Outra coisa é agora ele, como cristão, como crente reunido ao nome do Senhor Jesus, ele sair desse lugar onde o Senhor tem provido, né, por meio de vários instrumentos, muita coisa boa para a gente se alimentar. E é eu sair daqui e ir lá no campo que não é de Moabe, me alimentar daquilo que tem ali. Então, isso não é de acordo, vamos dizer assim, né, não está bom o irmão reunido ao nome do Senhor sair e ter contato, né, com essa infinidade de literatura que há, inclusive internet, etc. Por quê? Porque a verdade, o único lugar que Deus deposita a verdade é aonde o Senhor Jesus está no centro. Esse é
o depósito, né? Lembra quando o Senhor fala o Paulo fala para Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, não é? Então Deus nos deu um depósito, algo para a gente guardar, e nós devemos guardar. E o local onde o Senhor coloca a sua verdade, a completa verdade, com relação ao cristianismo, à dispensação da graça, é na Assembleia, e em nenhum outro lugar do mundo. Né? Então, esses outros lugares, né, esses outros campos, vamos chamar assim, há muita verdade, né? Existem muitas verdades lá. Então, eles têm a verdade da salvação em vários lugares, graças ao Senhor, eles têm a verdade da salvação pela fé. Né? Eles têm a verdade da infalibilidade da palavra de Deus. Então, ele tem várias verdades. Eles têm a verdade da, da próxima vinda do Senhor. Né? O Senhor está vindo, e muitos irmãos, graças ao Senhor, eles têm essa verdade. Mas você começa a entrar depois em verdades a respeito do lugar de reunião, né? A verdade a respeito da separação daquilo que não é conveniente um cristão andar, fazer, enfim, não é? Estar relacionado com algo que é mal. Então, aí já começa a haver os problemas. Por quê? Porque eles não têm a verdade. Né? Então, Gianni, você fez certo. Eu faria a mesma coisa. Lógico que eu tenho certeza que você não foi, como chama? Você não distratou o irmão, né? Nós devemos ser, com certeza, ter cuidado com todos e ser simpáticos, amáveis, né? Não contenciosos, né? Com ninguém, né? Mas a gente deve tomar cuidado, né? Então, se o irmão me der, tá bom, tá, obrigado, coloco no bolso, chego em casa e me desfaço dele, né? Não vou criar um problema, vamos dizer assim, né? Uma questão por causa de que ele me deu algo, né? Ele me deu com a melhor intenção possível, né? Eu creio, com certeza. Mas ele não tem todo o conhecimento, né, para dizer que aquilo que ele realmente está dando realmente seja algo bom. Né? Quando se trata do evangelho, né, o evangelho ele é para o pecador crer no Senhor Jesus. Então, como eu falei já, né, o irmão que creu, né, muitos, graças ao Senhor, muitos se convertem em denominação. Por quê? Porque lá é pregado o evangelho também. Né? Então, é crer no Senhor Jesus e será salvo. O Espírito Santo agindo na alma salva a pessoa. Mas não é por causa da denominação, né? Não é a denominação que salva. Quem salva é a palavra de Deus e o Espírito Santo agindo na pessoa. Muitas vezes a pessoa fica vinculada, né? Eu me converti ali que eu aprendi, ali que eu comecei, então eu não abro mão, né? Coisa assim, está errado, né? Mas se a gente entende, né, pela palavra de Deus que é errado, independentemente se eu nasci ali ou não, né? Eu devo ser fiel ao Senhor, né? E não, logicamente, ao lugar, à forma, enfim, que o Senhor usou para me salvar, né? Obrigado pela resposta, irmão. Eu realmente fui bastante educada, sabe, com a moça. Eu recebi crítica da minha tia, que ela estava junto comigo. Porque não pegou, não sei o quê. Mas depois eu conversei com ela. Mas com a moça que estava evangelizando, vamos dizer assim, eu fui educada e tal, mas não fiquei assim, com consciência pesada, não, porque não peguei. Sabe, eu não fiquei, não. Fiquei bem, tá? Eu aí fui tirar uma dúvida como o senhor falou, realmente ele ainda não tinha se convencido, né? Se converteu com o versículo que ele viu lá, né? No folheto que alguém deu a ele,
porque ele ainda não era reunido, né? Somente o nome do Senhor, agora ele sabe a verdade. Mas é isso, agora estou mais descansada com o seu esclarecimento. Muito obrigada, viu? Que bom, irmão. Que ótimo. Mas é isso mesmo, né? A gente deve manter, a gente deve saber que há irmãos amados, né, nas denominações, né? Mas o problema é o sistema, não são os irmãos, né? O problema é o sistema. O sistema que está errado e o sistema acaba contaminando nossos irmãos e os irmãos ficam contaminados, né? E às vezes eles vêm com, né, com Inclusive, doutrinas. eu tenho uma irmã que vive dentro do sistema e, assim, eu convivo muito bem com ela porque, assim, eu não tenho certeza da salvação dela, mas ela tem certeza da salvação. Então, eu não vivo em conflito com ela, não, sabe? A gente se dá muito bem. Com certeza. Quando eu trabalhava, eu estou aposentado agora, mas quando eu trabalhava, tinha um irmão, o Toninho. Nossa, nós ficamos muito tempo trabalhando juntos, assim, na mesma área, né? E nós almoçávamos juntos todos os dias. Todos os dias a gente almoçava. Dificilmente era um dia que a gente não almoçava junto. E a gente se dava muito bem, assim, né? Só que a gente ia até um ponto, né? E a gente sabia até o ponto onde a gente podia chegar, né? Porque a partir daí a gente não concordava, né? Então, quando tinha as questões de doutrina, né? As questões erradas, assim, que a denominação dele pregava, né? Então, a gente não entrava aí porque sabia que ia ser discussão. Mas naquilo que a gente podia ter comunhão, eu tinha uma comunhão muito boa com ele, assim, sabe? Então, é importante a gente ter esse discernimento, né? E a gente deve ensinar os nossos irmãos. A gente não deve, vamos dizer assim, a gente tem uma comunhão, mas é uma comunhão assim, lógico, né? Não é comunhão que agora sai para cima e para baixo, vai, né, nos lugares e principalmente, né, na onde eles se reúnem, né? Porque é assim, né? Há contaminação, né? A gente não pode, não vamos achar que não nos contaminamos, né? Contaminamos, a gente anda em local, né? O Senhor mesmo fala, né, que a gente precisa ter os nossos pés lavados, né? Por quê? Porque a gente se contamina pelo contato, pelo ouvir, né? Pelo ver, a gente se contamina, com certeza, né? A gente precisa tomar cuidado, né? Nesse caso, é uma irmã de sangue mesmo, filha da minha mãe, entendeu? É uma irmã de sangue e irmã em Cristo. Mas, assim, desde que eu saí, me afastei, me separei de denominação, eu não entrei mais em nenhuma, não tenho, não cabe mais, não me cabe lá mais. É isso, irmão. Muito obrigada, viu? Nada, imagina. Tem um versículo que eu gosto muito. Deixa eu compartilhar aqui. Busquei agora que achei. Esse versículo aqui. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então a gente tem que usar da sabedoria do Senhor, né, para saber tratar todo mundo, né? Seja quem for, né? A vossa palavra seja sempre agradável, né?
para a gente não se tornar um cristão repugnante, chato, não é? E tem que buscar paz, né? Claro que buscando paz não é que a gente vai ser conivente com a pessoa, mas usar da sabedoria do Senhor para aquela saída, né, pelo lado direito, sem deixar, posso dizer assim, feridas, né? Sem deixar feridas, né? Tem um versículo também, dá nesse sentido, acho que é 2 Timóteo 2, finalzinho do capítulo, fala: não convém ao servo do Senhor, não convém contender. Deixa eu ver se eu acho que é 2 Timóteo 2, 24. E ao servo do Senhor não convém contender. Exatamente isso que você está falando, né? Mas sim ser manso para com todos, né? Com todos. Apto a ensinar, ou pronto, né, a ensinar, capaz de ensinar. Sofredor, na atualizada fala paciente, né? Instruindo, fala paciente, né, atualizado. Voltando lá, instruindo com mansidão os que resistem, para ver se porventura Deus lhes dará arrependimento, para que conheçam a verdade e tornarem a despertar. É interessante, tornarem a despertar, quer dizer, eles estavam acordados, eles dormiram e agora eles precisam despertar novamente, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Então a gente precisa ter essa sabedoria, né, de não contender e ensinar, né, principalmente, né, no versículo 25, instruindo com mansidão aos que resistem. Né? Então, aquele que está contente aonde ele está, eu devo deixar ele quieto. Não está falando para eu ensiná-lo. Por quê? Porque ele não está resistindo. Ele está contente lá onde ele está. Agora, se a gente vê, né, num local, um colega, enfim, uma pessoa, um irmão, que a gente vê que ele está resistindo ao que está acontecendo lá, então ele está lá na denominação X, ele fala, não, está errado, porque não sei o que falou, que aconteceu, que nos... Entendeu? Ele está resistindo, né? Resistindo não é resistindo o que nós estamos falando, é resistindo o que está sendo ensinado lá onde ele está. Então, se a gente percebe que ele está resistindo, então a gente, com mansidão, a gente deve procurar ensiná-lo, para ver se Deus dá arrependimento, para que ele, né, se desprenda, né, daquela questão, né? Muito bom. Eric e Viviane. Boa noite, irmão Luiz, irmã Vica, tudo bem? A nossa pergunta aqui, que é minha de Viviane, tem a ver com o casamento. A gente queria, se o irmão pudesse, falar um pouco sobre Efésios 5, versículo 22 e 25, sobre
essas posições que o Senhor colocou, né? Estabeleceu para o homem e para a mulher, né? Que a gente sabe que a gente está vivendo um tempo em que muitas vezes os papéis eles estão se invertendo, né? E aí a gente queria saber um pouco mais, aprender um pouco mais, né? Até para a nossa vivência como casal também, se o irmão puder ajudar um pouco. Ô, Eric, eu vou falar uma coisa para você. Peraí. O microfone desligou, irmão. A cachorrada aqui começou a se desentender aqui. Deixa eu falar uma coisa para você, Eric. Casamento, Eric, existe todo um manual de coisas que a gente deve fazer para casar. Então, a gente tem que fazer assim, tem que fazer assado, e é dessa forma, daí o cartório, como é que vai, como é que não vai, padrinho, madrinha, e a certidão, aquela coisa toda, né? Todo o manual até casar. Depois que você casa, assina, acabou, não tem mais manual nenhum. Ou seja, nós vamos aprender batendo a cabeça. Nós vamos aprender juntos o que é o casamento, né? Porque não vem com manual, né? Como eu falo, né? É uma coisa que acontece, não vem com manual. Muita gente escreve, né? Como é que é tal, mas a gente vai aprender que é no dia a dia. É no dia a dia que a gente vai aprendendo, e a gente tem que aprender porque nós estamos convivendo com uma pessoa que a gente ama, com certeza, mas é uma pessoa que, infelizmente, tem carne, assim como eu também tenho carne, né? E a Vika percebeu muito rápido na vida dela que eu tinha carne, né? E é complicado, né? E aí a gente precisa abrir mão, precisa baixar a cabeça, né? Às vezes, um está errado, o outro está completamente certo, mas esse que está completamente certo, ele tem que abaixar a cabeça, deixa o outro passar por cima. Deixa o outro passar por cima, porque a gente não está numa disputa, né? Casamento não é disputa. Casamento é juntos olhar para o mesmo lugar, né? Não é olhar, não é um que puxa uma corda para um lado e outro puxa a corda para o outro lado. Não, os dois vão puxar a corda para o mesmo, né? Amarrar num lugar e puxar, os dois puxarem a mesma corda ou empurrarem a coisa, enfim, né? Esse é o objetivo, né, do casamento, né? Mas uma coisa muito importante que eu vejo, né, muitos casamentos assim que acabam dando problemas mais graves, né? Vamos chamar assim, né, Eric? Então, quando há um problema no casamento, o que aconteceu? Duas coisas principais. Primeiro, o marido não amou a esposa como Cristo amou a igreja. Isso é o número 1 da coisa, que é o versículo 25, né? Dal, se pudesse levantar um pouquinho, por favor. Maridos, amai vossas mulheres como igual, da mesma forma com que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eric, está aí a sua parte. Luiz Amalfi, está aí a sua parte. Não é? E eu vou dizer que eu estou muito aquém disso, Eric, com certeza. Mas o meu padrão, a minha responsabilidade é essa. Não é? E se há algum problema no meu casamento, o cabeça que vai responder. Primeiro, com certeza. Não é? Da mesma forma que quando Adão e Eva pecaram, quem que pegou primeiro? Foi Eva.
o Senhor perguntou para quem primeiro? Para Adão ou para Eva? O Senhor perguntou para Adão: Adão, onde estavas? Onde estás? Não é? Onde estás? Interessante que ele não perguntou para Adão o que fizeste. Ele perguntou para Eva o que fizeste. Eva, o que fizeste? Mas para Adão, ele não perguntou o que ele fez. Ele perguntou onde você estava. Não é? E aí nós perguntamos, né, para nós, maridos, aonde nós estamos no nosso casamento? Não é? Cadê a nossa posição? Nossa posição é essa: amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. Então, ele tomou o primeiro passo. Nós precisamos tomar o primeiro. Mulheres. Qual é a parte das mulheres? Versículo 24, dá um pouquinho para cima. Assim também as mulheres estejam em tudo. Em tudo. Em tudo. Sujeitas a seus maridos. Não é? A mulher não obedece e o marido não manda. O marido, ele é o cabeça e a mulher se sujeita a essa posição. É interessante que fala de nós obedecermos, os filhos obedecerem aos pais, fala de nós obedecermos às autoridades, não é, instituídos, o governo, né, o patrão, obedecer a vossos senhores, né, mas não fala da mulher obedecer o marido, fala da mulher se sujeitar, né, e fala do marido a amar. Então, Eric, isso é o que a palavra de Deus fala para a gente fazer. E a gente tem que pegar isso daí e colocar na prática. Né? Colocar em prática naquilo que diz respeito à minha parte, né? E a Vika, no nosso caso, ela colocar o que diz respeito à parte dela. Né? O Senhor nunca... Né, a gente pensando na igreja, né? Será que a igreja, que é uma figura, né, da esposa aqui no caso, será que a igreja é sujeita a Cristo? Né, no testemunho, nós olhamos, né, vamos sair na rua aqui, né? Vamos dar uma olhada como é que a igreja está se comportando em relação ao Senhor. Ela está sujeita a Cristo? Não, com certeza não. Né? E Cristo está amando a ela? Está, com certeza está. Então, não é a falha de um que justifica que o outro não faça a sua parte. Não, olha, parei, olha, não amo mais essa mulher, porque, olha, rapaz, ela não se sujeita. Ela não se sujeita. Já pensou o Senhor falando isso? A igreja não se sujeita. E ele teria muita razão de falar isso. Né? E o Senhor, graças a ele, né? Graças ao Senhor, ele não faz isso. Então, assim, Eric, não há manual, irmão. A coisa mais importante é, em todas as situações, o marido amar a sua esposa e a esposa se submeter ao seu marido, como ao Senhor. Né? Ela se submetendo, ela querendo agradar o Senhor, ela se submete ao seu marido. Mas o meu marido não me ama. Mas não é isso que está... Não existe essa hipótese, né, de eu não amar a minha esposa porque ela não se submete a mim e de eu não amar, eu não me submeter ao meu marido porque ele não me ama. Ou seja, cada um tem o seu papel diante de Deus e cada um deve fazer a sua parte diante de Deus, independentemente se o outro não está fazendo. O Senhor está fazendo brilhantemente a sua parte em relação à igreja, embora que a igreja esteja pobremente, muitíssimos poucos, fazendo poucas vezes a vontade do Senhor, né? Ou melhor, se submetendo ao Senhor. Né? Então, Eric,
É isso aí. Obrigado, irmão. Ajudou bastante. E foi bom, assim, a explicação que você deu primeiro sobre o marido. Caio como uma luva. Obrigado. Semana que vem eu vou fazer dois anos de casado já. Que bom. Que bom. Parabéns. Obrigado. Obrigada. Tudo pelo Senhor, né? Ele que está cuidando da gente. Com certeza, com certeza. Coloquem sempre ele na frente de vocês, do casamento de vocês. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Fala lá em Eclesiastes 8, né, mano? Não, acho que é 4. Eclesiastes 4. Quer ver? Vamos ler esse versículo. Eclesiastes 4, 9. Os irmãos devem se conhecer, com certeza. Eclesiastes é depois de Provérbios, Cantares, Eclesiastes. Aí. É 4 ou 9, dá. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, esse cordão de 3 dobras é o marido, a esposa e o Senhor juntando os 2, né? Isso é muito importante. Então, o Senhor precisa estar no meio, com certeza. Né? Vai ter aqueles dias de problemas, aqueles dias de palavras mais duras, mais altas. O que tem que fazer? Os 2. Joelho no chão, Senhor, ajuda. Estou fazendo errado, o marido ora, esposa ora também, confessem juntos para o Senhor, né, as falhas, e o Senhor vai ajudar, com certeza. Né, com certeza. Muito importante isso. Muito bom, irmão. Eu não conhecia esse versículo, não. Bem instrutivo mesmo. Certo. Os irmãos aqui levantaram a mão. Deixa eu só fazer uma pergunta antes aqui. A Ariana. Ariana, você... Deixa eu ver se a Ariana está aqui. Você ainda quer saber? Quero sim, irmão. Boa noite a todos os irmãos. Eu gostaria muito de perguntar aos irmãos sobre o perdão, né? O que a Bíblia nos ensina sobre o perdão? E eu sempre vejo dizer que se a gente não perdoa, Deus não nos perdoa também. Eu gostaria de confirmar isso com o irmão e como é que a gente sabe se a gente realmente perdoou a pessoa ou se a gente simplesmente só esqueceu? Muito obrigada, todos os irmãos. Existe, Ariane, uma questão que pode haver problemas entre pessoas, né? E com certeza há. Então, existe aquele que ofende e existe aquele que é o ofendido, né? Nessa questão, independentemente do que seja o problema, né? Então, sempre quando há uma
uma questão entre irmãos, marido e mulher, pai e filho, chefe e empregado, enfim, né? Qualquer tipo de relacionamento, existe uma quebra de comunhão, existe uma quebra de, muitas vezes, de confiança, enfim, né? Quebrou-se, vamos tratar entre irmãos, né? Dois irmãos iam bem, daqui a pouco teve um caso entre eles ali, um problema, e a comunhão deles parou ali, né? Naquele problema que houve, né? Então, daí, existem duas partes, né? O ofendido, ou melhor, o ofensor e o ofendido. Então, o que o ofensor tem que fazer para o ofendido? Ele tem que confessar. Não pedir perdão, ele tem que confessar. Então, eu tive um problema com o Dal. Dal, vou colocar você aqui de companheiro do nosso problema, que eu tive um problema com o Dal e ele ficou profundamente triste comigo. Ele não quer mais, ligo para ele, não quer falar comigo, ele liga para mim, eu não atendo o telefone. Nossa comunhão foi a zero, né? O que eu tenho que fazer para o Dal? Eu tenho que chegar para o Dal e falar assim, Dal, poxa, irmão, olha, fiz errado, eu não devia ter feito aquilo, falei algo, levantei a voz, xinguei você, bati, empurrei, sei lá o que eu fiz para ele que não deveria ter feito, e realmente isso caiu forte para mim, que eu realmente não deveria ter feito isso. E eu vou lá e faço assim, Dal, é isso que aconteceu, irmão. Fiz isso, não deveria fazer, e eu falo para você, Dal, eu estou arrependido. Entende? Essa é a minha parte. A parte do Dal, como ofendido, o que ele tem que fazer? Ele tem que falar assim para mim, Luiz, eu te perdoo. Você está perdoado. Porque o perdão é dele, não é meu. Não sou eu que faço, Dal, por favor, me perdoe. Não, é dele, ele que tem que fazer. Entendeu? A minha parte é eu me arrepender. Porque eu posso muito bem chegar lá para o Dal e falar, Dal, desculpa aí, tá? Me perdoe, sem estar arrependido. Entende? Eu vou lá, peço perdão para ele, não é? Mas não estou arrependido. Então, eu não fiz a minha parte, não é? Então, a parte do Dal é me perdoar, a minha parte é me arrepender, não é? E daí, quando isso acontece, quando eu vou ao Dal, confesso, e o Dal me perdoa, aí começa um processo de restauração da comunhão perdida entre eu e ele, não é? Então eu vou lá, confesso, ele fala, está perdoado, e aí a gente já abraça, já sai de mão junto, e a comunhão volta do jeito que era? Não volta. Não volta. Não é? Apenas essa confissão e esse perdão, o que faz? Ele ligou a gente novamente. Ele nos aproximou, mas agora nós vamos ter que trabalhar essa comunhão para que ela possa vir a ser restaurada. É a mesma coisa que acontece quando nós pecamos contra o Senhor. Não é? Eu vou lá e peço perdão para o Senhor? Não. Por quê? Porque eu já estou perdoado. O Senhor já me perdoou de tudo que eu fiz. Não é? Mas eu tenho que chegar para o Senhor e falar, Senhor, olha, de novo, Senhor, de novo eu fiz a mesma coisa que eu falei que eu não ia fazer mais. Fiz de novo. Minha carne está aqui, não me julguei a mim mesmo, né? Estou dando colher de chá para minha carne, dando liberdade para minha carne, e vai acontecer isso, e vai acontecer de novo também. Não é? Então eu tenho que confessar para o Senhor. Quando eu confesso para o Senhor, o que o Senhor fala? Está perdoado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a injustiça.
né? Então, se confessarmos, ele perdoa. Então quer dizer que nós agora estamos bem com o Senhor de novo? Não, não estamos. Agora nós vamos entrar num processo de restauração da comunhão. É a mesma coisa, por exemplo, que acontece na Assembleia. Um irmão está com um problema moral, doutrinal, eclesiástico, não sei, né? Então ele chega lá para o irmão e fala: irmão, puxa, ó, eu fiz algo errado, falei, estou pensando, qualquer coisa assim, e agora eu queria então confessar isso para vocês. Então tá bom, irmão, tá perdoado. Tá, já está em comunhão? Não está em comunhão. Por quê? Porque ele vai passar por um processo agora que o Senhor vai restaurar esse irmão. Muitas vezes o que acontece, né, às vezes uma questão moral, né, de um adultério, uma prostituição, coisa assim. Então o irmão vai lá e confessa: irmão, eu queria confessar que eu tive um problema fora do casamento, ou com uma pessoa, um homem, uma mulher, enfim, não sou casado, e então eu queria confessar. Que bom que você confessou, volta à comunhão. Não volta à comunhão. Ele tem que mostrar que está arrependido, não é? Muitas vezes eu já vi casos, né, de pessoas que estão que tiveram um problema de relacionamento no namoro, não é? E eles tiveram um relacionamento, né, fora do casamento, porque não eram dois solteiros, né? E aí o irmão fala: não, mas eu estou arrependido, tá? Só que ele está arrependido e ele continua morando com a moça, não é? Então, se ele está continuando morando com a moça, ele pode ter confessado 1 milhão de vezes, ele não está arrependido. Ele pode até ter dito que está, mas ele efetivamente não está, não é? Então, essa questão existem 2 atos e um processo. Os 2 atos são confissão e perdão. O processo é a restauração, entendeu? Então, a questão do perdão, quem que deve perdoar? É o ofendido. É aquele que recebe a ofensa. Seu irmão vem e confessa, você perdoa ele, não é? E isso fala, tem 2 questões aí, quando fala de perdão, que é o perdão que a gente dá diante do Senhor, e é o perdão que a gente dá diante do irmão que pecou. Então, diante do irmão, está lá em Mateus 17, ou é 18? Acho que é 18. Vamos lá abrir Mateus 18. Mateus 18, no versículo... Aqui está falando, né, no versículo 23, 18, 23. E por isso o reino dos céus pode se comparar a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e filhos fossem vendidos com tudo que tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Então houve confissão e houve perdão. Saindo, porém, 28, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava, dizendo: pague-me o que me deves. E aí, então, seu companheiro, prostrando aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, que tudo te pagarei. A mesma coisa que ele falou, né? O servo mau ali, né? E 30, ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida.
E aí o seu senhor, né, ficou irritado com ele. Versículo 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então existe aqui um perdão que é aquele, o irmão me ofendeu, eu ofendi o Dal, voltando lá na nossa hipótese, né? Eu ofendi o Dal. O que o Dal tem que fazer imediatamente, de coração, diante do Senhor? Eu perdoo o Luiz. O Luiz está perdoado. Mesmo que eu não fui falar com ele, ele não sabe nada de mim, mas ele perdoa, me perdoa, de coração, quer dizer, algo entre ele e o Senhor, aquilo que eu fiz para ele, né? Isso é uma coisa. Agora, Lucas, versículo... Irmão, boa noite, vou precisar sair aqui, viu? Desculpa aí. Tá. Como é que fala aqui quando ele... É Lucas 17, versículo 3, 4? Deve ser. Isso, é isso mesmo. É que eu deixei anotadinho aqui que você explicou. Ah, tá, ele que... Legal. Então, ó, 17:3. Obrigado, Eric. Lucas 17:3. Olhai por vós mesmos, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Né? Aqui tem mais uma coisa, além daquele perdão que a gente viu lá em Mateus, que ali é o perdão que nós perdoamos o nosso irmão de coração diante do Senhor. Né? Agora, aqui o que acontece? O Senhor tratou comigo, me fez eu me arrepender, e aí eu vou humilhado conversar com o Dal e falar: Dal, puxa, irmão, olha, eu não deveria ter feito aquilo, falei aquilo, fiz aquilo que eu não deveria, enfim, eu vou lá e confesso para o Dal, né? E mostro para ele: irmão, puxa, ó, eu estou arrependido do que eu fiz. Aí o que o Dal faz? Ele me perdoa. Agora ele me dá o perdão da boca dele. Agora eu escuto que o Dal me perdoou. Naquele perdão de Mateus, não é um perdão audível, não é um perdão que o Dal me dá a mim, mas é um perdão que o Dal me deu diante do Senhor. Ele não guardou rancor, não é? Ele deu diante do Senhor, aguardando que o Senhor, então, trabalhe com ele, comigo, no caso, né? E me leve até o Dal para eu chegar para ele e falar: Dal, estou arrependido, irmão. Não deveria ter feito aquilo. Não deveria, estou aqui confessando o que eu fiz de errado para você. E ele, o Dal, como já tinha me perdoado desde aquela hora que eu fiz a besteira, ele fala: Luiz, tudo bem, tá perdoado. Entendeu? E aí resolveu a coisa e vai começar o processo, então, de restauração da nossa comunhão. Se eu não vou para o Dal e falo isso, a restauração da nossa comunhão nunca começa. Né? Porque a nossa restauração vai começar no dia que eu confessar para ele, ele vai me dar o seu perdão audível, né? Agora eu vou escutar da boca dele dizendo: estou perdoado, e agora nós vamos andar para restaurar essa comunhão. Então, isso é muito importante, né? Porque muitas vezes a gente fala, né? A gente faz algo por irmão e fala por irmão assim: ó, desculpa aí, hein, meu? Desculpa aí, ó. Fiz aqui um negócio para você lá, mas desculpa aí. E não está nem aí com a coisa, vamos dizer assim, entendeu? Então, agora, ao passo que, se há realmente arrependimento, né, tem outro peso, né, é outra questão, né, nós sabemos o que é
Muitas vezes estar arrependido de ter feito algo, ou então chegar aí, ó, desculpa aí, pisei no teu pé, não vi, desculpa aí, daqui a pouco está pisando de novo, né? Não houve arrependimento. Tudo certo, Ariana? Tudo sim, ótima explicação. Gostei muito, irmão. Muito obrigada, viu? Me edificou bastante. Entendi. Certo, Ariana. Olha, Jefferson e Fernando tá com a mão levantada, mas só que a irmã, eu não sei se os irmãos estão com a mão levantada sobre o assunto anterior, mas é só para não perder o pensamento da irmã, né, aqui, a pergunta dela. Deixa eu ver aqui. Rapidinho. Valdeci, estava na frente aí dos varões aí, Valdeci perguntou assim, irmão, no capítulo do livro de Tiago, capítulo 4, versículos 11, 12, é para judeu? Ô, Dão, por favor, abre lá em Tiago 1:1. Aqui fala para quem a carta é escrita, né? Ele está falando assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas. Pergunta, Tiago está escrevendo às 12 tribos ou não? Para você, Dal. Certeza. Escrevendo para as 12 tribos. Tiago está escrevendo para os cristãos de qualquer tribo que tenha se convertido. Então, ele está escrevendo, na verdade, para cristãos, né? Ele não está escrevendo para judeus, né? Ele está escrevendo para os judeus que hoje são cristãos. A carta aos Hebreus, ela é escrita para judeu ou não? Não é escrita para judeu, ela é escrita para cristão que vieram do judaísmo. Né? Mas todas as cartas do Novo Testamento são escritas para cristãos. Né? Então, isso é importante. Então, aquilo que está dizendo lá em Tiago 4, 11, 12, né, se não me engano, que foi pergunta, foi escrita para judeu? Não, foi escrita para nós, né, tudo que está escrito para nós, e também para os irmãos que haviam se convertido do judaísmo para o cristianismo. E por quê? Né? Mais uma razão disso. O Senhor não está tratando com os judeus. O Senhor está tratando hoje com homens que são tirados de entre os gentios e de entre os judeus
para um outro povo que se chama a Igreja de Deus. A Igreja de Deus é formada de judeus convertidos e de pagãos convertidos, e hoje fazem parte, eles compõem, né, ou melhor, eles compõem a Igreja de Deus. Quando a igreja for tirada no arrebatamento, tornará a haver nesse mundo dois povos apenas: os judeus, ou os filhos de Israel, e os gentios. Os filhos de Israel serão nação número 1 na terra. Os gentios serão aqueles que plantarão, trabalharão para os judeus, né? Em troca do ensino que o povo de Israel vai ensinar os gentios as coisas do Senhor. E eles, gentios, vão ficar tão contentes que eles vão dar as coisas para a tribo de Israel. A tribo de Israel vai ficar tão contente que vai ensinar para o gentio mais coisas do Senhor. Eles vão ficar tão contentes. E aí a terra se encherá do conhecimento do Senhor, né? Então, como o irmão fala, uma coisa interessante, ainda vai haver conferências bíblicas todo o sábado, durante todo o milênio. Sempre pessoas, né, os de Israel ensinando os gentios aprendendo, se regozijando, e círculo, né, esse ciclo, ele permeia todo o milênio. Ela entendeu, irmão. Ela ficou confusa, porque nesse momento aí fala de lei, né? Aí fala de lei. Ela aí ficou confusa, achando que era somente para judeus. O Novo Testamento, ele é escrito... Quando eu falo Novo Testamento, eu quero mais me referir às cartas, né? As cartas de Paulo, né? Mas Pedro também escreve, né? Que abre lá, dá um Pedro 1:1, ele vai falar das 12 tribos que andam dispersas, né? Se eu não me engano, é isso que ele fala. Aos estrangeiros, né? Aos estrangeiros dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, né? Se pegar lá Atos 2, vai dizer as mesmas. Quer ver, ó? Ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Abre lá em Atos 2, Dal, por favor. Atos 2, deve ser lá pelo 10, mais ou menos, talvez. Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Panfilha. Não sei se tem para baixo mais alguma coisa. Eu acho que não. Mas, enfim, são esses daí, né? Só que são esses que ouviram o evangelho nessa ocasião e depois eles voltaram, né, para o ponto, a Ásia e Bitínia e tal, né? Só que eles voltaram como crentes, né? Eles voltaram como crentes, não como judeus. Então, Pedro também está escrevendo, né, para os estrangeiros cristãos de origem judaica. Pronto, agora vamos aqui os irmãos. Eu acredito que Valdecir já entendeu aí, né? Jefferson Rodrigues. Fala, Dal. O irmão Luiz, o exterminador de Aedes aegypti. Como é que é? O coisa. Aquele
aquele vídeo do Michel Ainda bem foi que ótimo. Hollywood não descobriu você, meu irmão. Ai, ai, foi muito É, bom, cara. o irmão poderia comentar Hebreus 13, 4? 13:4. Qual que é a dúvida, o irmão? Não creio que seja dúvida, não, mas é só mesmo para ter mais entendimento. Jefferson, fala de novo. É 13:4 ou 13, versículo 4? 13, versículo 4. Isso é bem o que está escrito. Não tem muita coisa, né? O casamento é algo extremamente santo, extremamente especial, extremamente sagrado, né? Se a gente pode dizer assim, para Deus, né? E a gente vê que, infelizmente, é uma das instituições que nos dias de hoje está cada vez mais abandonada, longe do princípio, né, que Deus tem daquilo que Ele entende como casamento, né? E você vê que quando o primeiro tratamento, por assim dizer, né, que Deus faz com o homem é providenciar uma companheira para ele. E Deus fala assim: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, ajudadora, né, como para que esteja diante dele. Né? Por quê? Porque Deus, quando estava fazendo isso, ele tinha Cristo e a igreja em vista quando ele estava fazendo isso. Quando ele fala assim, não é bom que o homem esteja só, ele estava falando de Adão, mas ele estava pensando em Cristo. Não é bom que o Cristo esteja só. Vou lhe fazer uma noiva. Né? E isso é essa grande obra que Deus está fazendo hoje. Formando uma noiva para o homem mais importante de todo esse universo, de toda a criação, né? O próprio Filho de Deus. Então, o casamento é algo extremamente significativo para Deus, né? E a gente vê o ponto, né, que a humanidade está chegando com relação àquilo que a lei dos homens considera um casamento, né? Então, são coisas extremamente deploráveis, né? É uma deturpação completa dos direitos de Deus sobre a criação, né? Então, com certeza, né, essas pessoas vão dar conta de um juízo bem, muito pesado, né, sobre eles. Então, por isso que fala, né, venerado, né, não é algo assim, né, especial, não, venerado, uma coisa muito importante. Seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição, né, prostituição o que é? Relacionamento fora do casamento, e adúlteros o que é? Relacionamento fora, dentro do casamento, ou seja, casados tendo relação fora do casamento, ou então solteiros tendo relação que pertencem apenas aos casados. Né? É muito importante dizer que a vida sexual, né, o relacionamento sexual entre um homem e uma mulher, que é isso que é instituído, né, o que Deus, a única coisa que Deus aprova, né, é um relacionamento entre um homem e uma mulher, né. Então isso
E esse relacionamento é dentro de um casamento, ou seja, dentro de uma relação que esse homem tem com sua mulher e que essa sua mulher tem com seu marido. Não é? Então, isso é o que Deus pretende. Por quê? Porque isso representa Cristo e a igreja. Não é? Isso representa Cristo e a igreja. Então, por isso que nós devemos estar casados perante, né, o governo, que é a autoridade que é instituída por Deus, né? E então, a partir desse momento, né, dessa responsabilidade, dessa assinatura, né, do casamento, né, várias nações têm as suas formas, né? Por exemplo, a gente vê que Isaac e Rebeca, eles não foram diante de um cartório, um juiz de paz, e assinaram documentos, né? Não era nada disso, né? Mas naquele tempo era assim que acontecia. Então, Isaac casou-se com Rebeca, Rebeca era a esposa de Isaac, e está feito a coisa, né? Não existia ali uma ordem, uma lei que dizia que um homem e uma mulher, para se casar, precisam fazer isso. Até que nós começamos a live, né, dizendo o que precisa se fazer para se casar, né? Não explica o depois, né? Mas hoje existe a lei que diz o que precisa se fazer um homem e uma mulher para estarem legalmente casados, né? Então, é nesse sentido. Então, estando nessa sociedade, né, nesse relacionamento de casado, eles podem ter normalmente entre eles o relacionamento sexual. O problema não é o relacionamento sexual que é pecado. O problema é pessoas terem esse relacionamento sendo casados, terem esse relacionamento fora do casamento, ou pessoas não casadas tendo esse relacionamento. Isso que é o pecado, no caso de prostituição, né? Ou então, tem uma outra palavra que fala, como é que é? Prostituição é fornicação. Fornicação, né? Porque a prostituição dá aquela, na nossa, pelo menos no nosso idioma, fornicação, prostituição dá uma conotação de comércio, né, de venda de corpo, então se paga, é uma coisa que tem dinheiro envolvido, né? Isso seria prostituição. E fornicação é quando não há dinheiro envolvido, né? Mas com certeza, né, é bem claro esse versículo que Deus não tem por inocente, né? Lógico, né, que existem situações nós podemos confessar para o Senhor, né, e muitas vezes regularizar situações que a gente não sabia que, né, hoje no mundo que nós vivemos, né, no mundo deixa eu experimentar primeiro se vai dar certo para depois eu casar, né, isso não existe na palavra de Deus, né, e muitos irmãos acabam sendo confundidos, né, com achando que isso é o normal, né, mas não é normal, né, e outra coisa também, importante dizer que assim chamada união estável, né, que há aqui na legislação brasileira, ela é, na verdade, a aceitação de dois solteiros vivendo juntos, né, e eles garantem a esses dois solteiros vivendo juntos questão de aposentadoria, questão de herança e alguns direitos, né, que o casamento tem. Mas uma coisa muito importante, que na união estável, né, mesmo você pode ir lá, não vai no cartório e fala assim, eu quero ter união estável com essa moça e a moça quer ter união estável com esse rapaz aqui e tal. Uma coisa muito importante, a união estável não muda o estado civil das pessoas que estão nessa relação. Então, continua sendo. Então, se eu e a Vika, por exemplo, estamos vivendo juntos no mesmo teto, sob uma união estável, eu sou solteiro e ela é solteira. E isso aqui, perante o Senhor, é fornicação. Né? Então, a gente precisa... Por isso que é importante nós estarmos sujeitos à autoridade, não é? Porque a autoridade
que é a lei instituída aqui no Brasil, diz que casamento, a pessoa vai lá, faz as proclamas de casamento, tira a certidão de nascimento, aquela coisa toda, né? E quando a gente casa, quando eu casei com a Vika, o oficial lá do casamento, ele mandou uma observação para o cartório, onde está a minha certidão de nascimento, para colocar ali atrás da certidão que agora o Luiz Amalfi é casado com a Virgínia. Né? E na certidão dela foi a mesma coisa. Na união estável não acontece isso. O Luiz Amalfi continuou como solteiro e a Virgínia continuaria como solteira. Obrigado, irmão. Dá tempo para mais uma aí. Fernando Victor. Boa noite, irmão. Mas, Luiz, dentro desse mesmo assunto, o irmão falou que aí tem um passo a passo para se casar, né? Porém, qual é o passo a passo para a gente se casar, um varão que conhece uma moça, para ele se casar com ela, que ele tem uma intenção disso, qual é o passo a passo que ele deve fazer no Senhor? É só isso. O passo a passo, Fernando, é fazer a mesma pergunta que Paulo falou quando ele se converteu. Põe lá, Dal. É Atos 9. Vamos ver que versículo que é. Atos 9, né? Versículo 5. A primeira pergunta de Paulo é: quem és, Senhor? Então, ele precisou conhecer o Senhor e conhecê-lo como Senhor. Muitas vezes um cristão conhece o Senhor Jesus como Salvador, mas ele não o conhece como Senhor. O Senhor é aquele que é o dono, aquele que manda. Ele é o Senhor da sua vida, aquele que tem o senhorio. Muitas vezes eu creio no Senhor, sou salvo, mas eu não me coloco sob o senhorio de Cristo. Isso é muito importante, né? Então, a primeira pergunta dele: quem é Senhor? E a segunda pergunta dele: que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Então, a coisa mais importante, né, de um relacionamento é perguntar para o Senhor: Senhor, o que queres que eu faça? Né? E tem um outro versículo também que fala assim em Provérbios. Deixa eu ver aqui onde que é. Quando fala assim: o que acha uma mulher? Provérbios 18, 22. Eu vou ler aqui, Fernando, presta atenção. O que procura uma mulher, procura uma coisa boa, e alcançou a benevolência do Senhor. Tá certo? Não. O que está errado? O verbo, né? Buscar e achar. Buscar e achar. Muito bem, Fernando. Então a palavra fala assim: o que acha uma mulher? Acha uma boa coisa, uma coisa boa. Não é? Então, a mulher da nossa vida, ela não é procurada, ela é achada. Quem procura é o Senhor.
Quem procurou a mulher para Isaac? Foi o servo, uma figura do Espírito Santo, né? E interessante, né? Se a gente abrir lá em Gênesis, acho que é 24, Gênesis 24, que é o encontro, né, de Rebeca e Isaac. Deixa eu ver se eu não estou errado. Isaac não. Gênesis 24, versículo 62. 24, 62. Fala assim, ora, no 61, olha que interessante, no 61, Rebeca estava lá do outro lado do mundo, estava lá na Mesopotâmia. Se eu não me engano, a viagem era de 1.000 quilômetros, 1.000 e poucos quilômetros. Vocês imaginam, irmãs, vocês imaginam viajar 1.000 quilômetros nas costas de um camelo. Foi o que essa mulher viajou para encontrar o seu amado. Ora, aliás, 61. Rebeca se levantou com as suas moças, subiram sobre os camelos e seguiram o varão. E tomou aquele servo Rebeca e partiu lá da Mesopotâmia. E chegaram até na terra de Canaã, onde Isaac estava. E Isaac, 62, vinha do campo do poço de Laai-Roi, porque habitava na terra do sul. Olha que interessante, onde ele estava? Perto do poço. O poço tem o que no poço? Água, figura da palavra de Deus. Então, é o mesmo lugar que Rebeca foi achada. Ela foi achada perto do poço. Não é? Então, irmãos, nós vamos achar a nossa amada perto do poço, perto de onde há água, perto de onde há a palavra de Deus está sendo trazida. Nós não vamos achar a mulher da nossa vida na balada, com certeza. Não é ali, é perto do poço. E outra coisa, 63. Isaac saíra a orar no campo sobre a tarde. Então, o que Isaac fez esse tempo em que o servo foi buscar Rebeca para ele? Aliás, ele nem sabia, né? Ele que foi buscar uma esposa que eventualmente viria, porque Abraão falou assim: olha, se ela não quiser vir, não leve o meu filho para lá. Não leve o meu filho para lá. Se ela não quiser vir, o servo, você está livre do seu juramento, mas não faça o meu filho descer para lá novamente. Né? E daí ele saiu para orar. Então, qual é a posição do homem que quer achar uma mulher? Estar orando. Né? Estar orando, Senhor, se for a tua vontade, permita que eu ache, né, uma esposa, permita que eu ache um irmão, um marido, né, para que nós tenhamos uma vida no Senhor, né, uma vida que ele seja interessado nas coisas do Senhor, que ela seja interessada nas coisas do Senhor, para que a casa seja edificada sob, né, a palavra do Senhor. Né? Então, isso é muito importante. Mas, com certeza, irmão, a gente não sai procurando, não é? Porque se a gente sair procurando, a gente vai sair procurando por aquilo que a gente vê, não é? E a gente não vai enxergar aquilo que a gente não vê. E o Senhor enxerga aquilo que a gente não vê e Ele sabe o que é melhor, né, para cada um de nós. Obrigado, irmão Luiz. Foi perfeita a explicação.
Obrigadão. Jorge perguntou aqui, Val e George, aproveitando o assunto, como foi o casamento em Gênesis 29, versículo 23? Como eram considerados casados nesse tempo? Deixa eu falar uma coisa só acrescentando uma coisa também, Vitor, o Fernando. Tem um livro da Verdades Vivas que se chama Para que te vá bem. Ele está disponível, quem quiser baixar lá no site da Verdades Vivas, basta ir lá em publicação, clicar, aí tem um livro, a pessoa pode comprar, ou tem um link ali do lado também da parte de compra, tem um link que é para baixar grátis, né? Então você baixa o livro e vê, é muito bom esse livro, Para que te vá bem. Então mostra assim o irmão traz de maneira muito interessante assim as coisas que a gente deve se preocupar, né, com relação a uma esposa, né, uma irmã, uma jovem, né, ou com relação também a um jovem, né, que as irmãs possam ter uma direção, vamos dizer assim, do Senhor nesse sentido, né? Agora, quanto à pergunta também, como que era feito o casamento, eu não sei, não é? Como eu falei, naquele tempo não havia lei, né? Não havia uma nação de Israel, né? Não havia uma família, aliás, havia um homem, na verdade, que era Abraão, né? Que o Senhor tinha chamado ele, e aí então dele o Senhor faria uma grande nação, né? Então, eu não sei responder essa pergunta, como que era feito o casamento naquela época. Eu sei como é feito hoje, né? Eu sei como é feito hoje e eu sei como é feito aqui no Brasil também, pelo fato de eu me lembrar como que foi a questão do processo, né? Faz as proclamas, né, de casamento e tal. Então, é dessa forma, mas como era feito lá, eu não sei. Muito bem, irmãos. Nosso horário passou aqui um pouquinho, mas sempre proveitoso. E assim o Senhor sempre nos ajudando. E se ficou alguma pergunta, alguma dúvida em alguma coisa aí, os irmãos podem estar anotando para uma próxima, se o Senhor permitir.